Duas perguntas Rafa, interessantes, né? Uma que quando a gente foi falar do que era o ISP, né? O que era o fábrica ISP, era assim, a grande observação, a interrogação da empresa era: vocês não vão conseguir me dar esse cálculo de capacidade, ou vocês não vão conseguir me apresentar a capacidade. E eu lembro exatamente da sua expressão e do Mauro, quando nós apresentamos o cálculo ou seja, o desenho de capacidade, né? E ele falou assim, e vocês falaram assim: eu nunca vi isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, Rafael. E como é que é ver isso com tanta clareza, né? Ter um número assim, às vezes é dolorido, né? Porque esfrega uma ineficiência na testa, né? Exato. Mas os números não mentem, né? Porque quando tu começa... É aquilo. Tu pode crescer e fazer sem ter esses dados? Pode. Mas pode ser muito mais oneroso, né? Custoso ou ineficiente. Então, tu quer, principalmente... E aí tem a questão com a escala, né? Uma coisa é quando tu faz poucas instalações. Quando tá falando de fazer 1.000, 1.500, 2.000 instalações num mês, qualquer número escalado, multiplicado, faz diferença, seja de custo, de horas, né? Enfim, a gente está falando em escala, quantidade. Falando, é um parafuso, mas multiplica um parafuso por 1.500 e 1.500 parafusos no mês. Quanto custa isso, né? Isso tem preço? Horas, mesma coisa. Não, ele faz só 4 instalações por dia, tá bom. Tá, mas se ele podia fazer 5, né? Uma equipe em 25 dias úteis, está falando em 50 equipes, quantas instalações a mais a gente está deixando de fazer no mês? Então, enxergar esse número, ele é mágico, no ponto de vista de saber qual é a tua capacidade, né, instalada. Porque o que a gente começou a fazer com a ajuda da Hilda, né, e de uma série de pessoas, o Cesário está aqui falando, né, comentando, o Cesário estava junto lá, Alexandre, muita gente começou a ajudar a obter essas medições, o Ripple, enfim. O Ripple, que foi fundamental, né, Rafa? O Cesário colocou: não se consegue diminuir o período de gestação aumentando o número de grávidas. Bem fato. Isso, Cesário. Né? Olha, ele aprendeu, concebeu bem os princípios limitadores aí, né? Exato. Tem mágica que não dá para fazer, né? E lembrando que apareceram um monte de invisíveis, né, Rafa? Que a gente não enxergava na época, esses invisíveis que foram... O espaço, o tempo em agenda. A gente começou a identificar quais são os serviços executados pelas equipes técnicas externas, né? Então, começou a mapear, tem instalação, tem manutenção, tem remoção, tem transferência de endereço, tem troca de ponto dentro da casa do cliente, se mapeou todos, né? Depois, entrando nos quantitativos, quantos serviços são realizados por mês, né? E depois nas métricas de tempo, quanto dura, né, Hilda, cada um desses serviços, né? E que outras demandas vêm, que eram esses invisíveis e que acabam ocupando tempo dos técnicos e que não eram considerados dentro do planejamento, que estão lá, ocupam. Então a gente começa a enxergar isso e aí depois a gente vê a capacidade, né? Bom, sabendo quanto tempo dura cada serviço, uma instalação dura 2 horas e a equipe técnica tem uma jornada de 8 horas, eles vão fazer 4 instalações por dia, ponto. Isso já está considerando o deslocamento? Não está? Então tem que calcular o tempo do deslocamento e aí depois comparar por que a equipe tal faz 5 e a outra faz 4, qual é o diferencial, né, em termos de eficiência. E depois tu começa a avaliar também retrabalho, começa a talvez descobrir que fazer mais instalações pode gerar mais visitas de manutenção e que essa produtividade não é tão alta assim, porque depois gera retrabalho. Seria talvez melhor fazer 4 e não ter retrabalho depois, e ter um cliente mais satisfeito e menos uso de suporte, do que fazer 5. Mas aí só começa a descobrir isso à medida que tu começa a mapear, abrir os números e analisar o histórico, porque aí tu começa a entender e cruzar as informações. Entender, existe esse retrabalho? Não existe. Então a produtividade é 5 mesmo, não é 4, está fazendo 4, está fazendo menos. Essas métricas começam a nos dar a visão do tempo e da capacidade produtiva. Depois, quando tu multiplica pelo número de equipes que tu tem trabalhando, tu enxerga a tua capacidade produtiva mês. Quantos serviços mês conseguimos realizar com essa capacidade instalada?
Ora, se eu estou abaixo do que eu preciso, eu vou precisar de mais equipes. Se eu estou acima do que eu preciso, bom, eu tenho que rever. Eu tenho mais equipes para trabalhar do que eu estou gerando de demanda. Ou eu consigo gerar mais demanda para ocupar essas equipes, ou eu estou com um número de equipes superestimado e eu não consigo gerar demanda, eu tenho que reduzir equipes. Então, essas informações, quando a gente começa a medir, elas são surpreendentes, porque começa a enxergar aonde estão os espaços mal preenchidos e que estão afetando a tua produtividade. Rafael, eu vou te provocar aí mais um pouquinho, né? Então, olha só, nós estávamos falando de um provedor de 22 anos, né? De 21 para 22 anos, então, ou seja, com larga experiência. Números vocês tinham, dados vocês tinham, né? Porque às vezes as pessoas estão até colocando a pergunta aí, falando assim, mas esses números a gente tem. E a Vetorial também tinha os números, né? E parece que são os habituais, os de medição habitual. Então, qual que é a diferença? Qual que é o X da questão aí da fábrica, né? Se os números já são habitualmente medidos pelas empresas. Usar o número, né, por favor, porque medir é uma coisa. Isso é um número, ok. E o que tu faz com essa informação? Ela é só uma informação. Se tu interpreta a informação e passa a entender o porquê desses números serem assim, aí isso vai se transformar em conhecimento. E aí o conhecimento me dá margem para desenvolver alguma ação de correção ou de melhoria. Então, uma coisa é o seguinte, tinha números? Tinha, mas eles eram só números, entende? Se faz tantas instalações, ok, tá bom, mas não estava dentro de um processo desenhado com um planejamento estruturado para que esses números fossem interpretados como dados de verdade que nos gerassem conhecimento. Quando a gente conseguiu, com a ajuda da Hilda, um método para interpretar isso e, a partir dali, desenhar um fluxo, as coisas ficaram claras, né? Então, a gente começou a enxergar exatamente isso. É uma fábrica, eu tenho um processo produtivo. Toda fábrica tem um input, né, uma entrada, um processamento e um output, uma saída. Qual é o nosso input, né? O que eu preciso para botar na fábrica? Da equipe de instalação, o input é venda. Da equipe de manutenção é o OS lá do suporte técnico. Da de remoção é o cancelamento. Então, de onde vêm esses inputs, né? E como estão estimados esses inputs, né? E mais, né, Hilda, como estão negociados, né? Com quem gera a demanda e com quem processa e entrega o resultado. A negociação disso está pactuado. Uma coisa é trabalhar, como você falou, vai atendendo sob demanda, vai vendendo, vai instalando e vai indo, ok. Essa